Qual é a nossa parcela de contribuição para que isso acontecesse, hein, Tiago? É muito lixo que a gente está jogando de forma irregular, é o consumo que está exagerado. Quais são os fatores que contribuem para esse cenário? Adriana, dentro dessa ciência da mudança do clima, a questão que altera esses parâmetros é o aumento do efeito estufa. O aumento do efeito estufa é através da emissão de gás carbônico, de CO2. Hoje, o Brasil, por exemplo, é um dos 5 maiores emissores de CO2, apesar de não ter uma matriz industrial. Mas tem muita queimada, muito desmatamento ilegal, e isso eleva o CO2 da atmosfera. Países como os Estados Unidos e a China, que são países bem industrializados, emitem também muito CO2, mas através da sua produção industrial. Já na cidade, no dia a dia, o que emite muito gás carbônico são os carros, o trânsito. Então a gente ainda tem uma matriz de combustíveis fósseis que emite muito CO2 e com isso aumenta o efeito estufa. E dos acordos internacionais, Adriana, os países não estão conseguindo cumprir suas metas de reduzir essas emissões. Isso foi observado na COP27 e agora na COP30 em Belém vai ser feito um novo balanço dessas metas. Bom, fica claro, Tiago, que não é um cenário de urgência que tenha sido percebido pelos países, e aqueles países que adotaram medidas mitigadoras não conseguem colher os frutos disso, uma vez que o restante do planeta não adotá-las. A gente tem visto esforços reiterados de organismos internacionais, entidades das mais variadas, em dizer: não há solução possível se não houver cooperação internacional. A gente pode ser de alguma maneira otimista de que um relatório como esse do Instituto Copérnicos possa indicar ou acender alguma luz. Ela já nem é mais amarela, ela já é uma luz vermelha que deveria piscar e emitir sons. Mas você tem alguma expectativa, tendo participado recentemente de coberturas que tratam disso, há sensibilidade governamental para este tema na medida que ele é necessário? Olha, Guilherme, do ponto de vista técnico, há sensibilidade, há portfólio de projetos e hoje há, inclusive, recursos, o tal do financiamento climático, que já vem colocando cerca, a partir da última COP, de 300 bilhões de dólares por ano, antes 100 bilhões de dólares por ano. Mas a pergunta faz muito sentido, Guilherme, porque se há tantos anos se conduzem acordos internacionais para discutir metas, para discutir ambição, e agora o que a gente vê ainda é um cenário de aumento, é porque essa ambição ainda não é o suficiente. Precisamos acelerar e aumentar essa ambição pela mitigação, que é diminuir as fontes geradoras de gás de efeito estufa, mas nós temos que trabalhar, Guilherme, agora já é adaptação, porque a mudança do clima já é um fato, já atinge as cidades. A gente viu as chuvas de Belo Horizonte entrando agora em ondas de calor, e nem o Lanínia, que era para esfriar um pouquinho a nossa temperatura, está dando conta. Por isso que janeiro foi considerado o mês mais quente da história, e lembrar que isso é um contínuo de 18 meses, já porque o ano de 2024 já foi considerado o ano mais quente já da história pós-industrialização do planeta. Tiago, só para a gente esclarecer para o nosso espectador, já que você falou nela, da Laninha, era esperado, né, que ela resfriasse essas águas dos oceanos, porque é o comportamento dela, né, ela se comporta dessa forma. Então aí a tendência seria reduzir a temperatura. Em 2024, nós estivemos sob o efeito do El Niño, né, que aquece os oceanos, a temperatura sobe. Tudo isso que você disse anteriormente, né, esses fatores que afetam o efeito, que atingem as camadas da atmosfera, efeito estufa, emissão de CO2, tudo isso interfere até mesmo nesses fenômenos, por exemplo, no El Niño e na Laninha, mudando até o comportamento deles? Afetam, Adriana, e isso que vem surpreendendo é a velocidade com que vem afetando. Os cientistas já tinham colocado uma meta
de mantermos o aquecimento em até 1,5 graus de aumento médio. Contudo, nós já estamos passando. E por que eles colocavam essa meta, Adriana? Porque dentro dessa meta de até 1,5, esses impactos e a mudança do clima era mais previsível. A gente está entrando agora em momentos de imprevisibilidade, porque os efeitos começam a ser acumulativos, começam a ser sinérgicos. Então, chegam a afetar eventos climáticos, vamos dizer, tradicionais, como é o Ninho e a Laninha, de uma forma que ainda não estava prevista. E esse é o problema, perder previsibilidade. Porque sem previsibilidade, a nossa capacidade de adaptação diminui, tanto para a chuva como onda de calor e até para a nossa segurança alimentar. Tiago, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o ponto de vista principal, que a gente está olhando sempre para grandes empresas, e está olhando para grandes grupos, está olhando para nações, mas existem iniciativas individuais que podem ter impacto também na mitigação de emissão de gás carbônico e de CO2? Ô Guilherme, é um processo construtivo e é sempre muito importante. O papel de cada um na mudança do seu cotidiano, preferir veículos de locomoção coletivos ou de menor emissão, é sempre muito importante. Mas falando em relação ao nível do desmatamento, das emissões e do desmatamento, e ao nível das emissões de indústrias de grande porte, esse número realmente do personagem urbano fica muito pequeno. E eu acho que a melhor forma que nós temos é pressionar, como sociedade civil organizada, os agentes públicos, para que eles tenham necessariamente o compromisso com aquilo que foi acordado, onde temos que colocar recursos investidos em projetos, temos que promover uma transição energética para uma matriz de menor emissão, temos que promover uma transição justa para aqueles grupos, principalmente menos vulneráveis e que são mais afetados por essa mudança do clima. Então, a forma que eu entendo, Guilherme e Adriana, de pressionarmos, de levarmos mais poder a essa mudança, é pressionar os agentes públicos a nível municipal, estadual, federal e até internacional, de forma que eles cumpram os acordos que foram colocados, que é exatamente o que nós não estamos vendo. Países que tinham metas de redução não estão reduzindo, continuam emitindo gases de efeito estufa. E emitindo gases de efeito estufa aumenta ainda mais o potencial da mudança do clima. E a Francine, aproveitando esse gancho que você falou, né, sobre o poder público e tudo, a gente vê uma atuação do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas cada vez mais apagado, até em função de pressões internas do próprio governo, chamado Fogo Amigo, mas como também pressões do próprio Congresso Nacional, né? A pasta foi esvaziada nos últimos anos. Quando a gente fala em discussões, em colocar em prática medidas, né, justamente relacionadas a questões climáticas, né, para mitigar esses efeitos, o Brasil ele ainda está aquém do necessário? Olha, eu vou te exemplificar para que a resposta eu acho que seja consensual. Como que o Brasil, sediando a COP30, tendo ano passado a presidência do G20, exibindo um papel na COP29 muito representativo, este ano o governo atual está falando na exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Existe todo um contexto econômico, mas eu vou usar a frase que um grande cientista da mudança do clima falou: não podemos abrir mais um poço de petróleo se quisermos minimizar os impactos que eventos climáticos extremos podem causar à população. Então, tendo a oportunidade da COP30 de ser uma grande liderança climática, principalmente do sul global, anunciar e movimentar a exploração de mais um conjunto, uma bateria de poços de petróleo na Foz do Amazonas, e eu nem estou me referindo ao impacto ambiental propriamente dito, estou me referindo ao nível de emissão de gases de efeito estufa com a queima desse petróleo. Entendemos do ponto de vista econômico da soberania nacional, mas o momento, o time está muito errado.
Ô, Tiago, mas aí tem projeto para aprovar em Brasília, tem projeto para aprovar no Senado, tem acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não dá para deixar tudo isso de lado, né? Eu estou sendo um tanto quanto provocativa aí na colocação. Adriana, eu entendo que poderia ser feito como antes para garantir uma confiabilidade maior, mas neste momento, tendo que passar projeto, tendo que fazer isso, mas já está sendo colocado para a opinião pública que vai acontecer. E isso, na minha opinião, é muito efeito Trump dentro de uma geopolítica internacional, onde o Brasil agora se sentiu mais confortável para poder colocar essa pauta em jogo. Se o Brasil tivesse feito isso antes, colocasse isso na sua contabilidade de emissões e desenvolvesse o seu plano de mitigação e adaptação climática, já considerando isso e compensando essas emissões em outros setores, faria muito mais sentido. Mas, no meu entendimento, é um pouco de uma carona, mesmo sendo completamente divergentes em termos de opinião política, é um pouco de carona que o governo está tendo nesse efeito Trump, que colocou agora de forma efetiva que vai sair do Acordo de Paris, existe um tempo, um processo, mas vai sair, vai deixar de colocar os recursos, e a frase dele do ano passado, drill, baby, drill, que é perfure, fure, explore, né, baby. Então, eu entendo um pouco como uma provocação, um acompanhamento geopolítico dessa onda, Adriano. Biólogo, doutor em ecologia, integrante do grupo de trabalho da COP30 do Conselho Federal de Biologia, Tiago Metzger. Tiago, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, depois da sua passagem por aqui com o Sérgio Mísel, quando estiveram mais recentemente conosco, contando um pouco do que estava acontecendo na COP. Mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui para abrir um pouco os caminhos por onde podemos discutir esse tema tão relevante de emergência, de urgência, que acho que é ideal que tratemos desta maneira com o que estamos lidando. Obrigado, Tiago. Obrigado, Guilherme. Estamos sempre aí para trazer as informações da COP30. Eu e o colega Sérgio Mísel vamos estar certamente aí trazendo essas informações novamente. É uma urgência climática, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa.